Muito bom, meus irmãos! Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui, fizemos o programa com muito amor, com muito carinho. Fica aí, do começo ao fim. Todos os quadros hoje estão abençoadíssimos. Deus vai falar com você do começo ao fim. Mas para a gente iniciar, dá o like aí, compartilha para os seus amigos, parentes, para os grupos de WhatsApp. Vamos alcançar mais vidas. Aqui do lado também tem um bate-papo, o pessoal conversa, interage, enfim, fica aí com a gente. E a TV Ágape, quarta temporada, estamos com quadros novos. Inclusive, vamos começar um agora. É o próximo quadro. O pastor Zilton vai trazer notícias da atualidade associando com a Bíblia. Pastor Zilton, vamos lá para o primeiro quadro. Bom, meus amigos, sou o pastor Zilton e hoje nós iremos falar sobre assuntos da atualidade. Mas não iremos falar da forma como você espera. Aconteceu tal situação, tal. Não, nós vamos falar sobre assuntos relevantes que têm acontecido na nossa sociedade e como que nós, como cristãos, devemos nos comportar diante dessas situações, porém à luz da Bíblia. Eu quero deixar bem claro que aqui nós não temos a vontade nem a necessidade de expor uma opinião própria. Nós queremos trazer à luz das Escrituras a forma que a Bíblia nos orienta a nos comportar diante de situações, sejam do governo, do dia a dia, coisas que têm acontecido ao nosso redor e que às vezes mexem com as nossas emoções, mexem com os nossos medos, têm liberado algum tipo de situação na nossa vida também pessoal e como a Bíblia nos orienta a enxergar e passar por isso. E hoje o que eu queria falar com vocês é sobre aquele assunto que virou o assunto do Brasil, taxação do Pix. Com certeza você viu o vídeo do Nicolas falando como que seria, por que que isso não era tão legal, mas eu queria falar com você hoje acerca de, o governo resolveu impor algo para você e isso vai ter um peso sobre você. Como eu, sendo um cristão, devo me comportar à luz da Bíblia? Nós temos que entender que a importância de um cristão respeitar as autoridades e pagar alguns impostos está enraizado nos princípios da Bíblia e também na construção de uma sociedade justa. Por que que isso é importante? A Bíblia vai nos ensinar que as autoridades elas são estabelecidas por Deus, isso está lá em Romanos 13. Sejam elas boas ou ruins, Deus está com o controle de todas as coisas. E se Ele permite que alguém se assente ao trono de governo e Ele venha governar sobre nós, algo Ele está nos ensinando ou algo Ele está nos abençoando. Deus está trabalhando. E quando nós respeitamos essas autoridades de forma indireta, nós estamos honrando a Deus. A submissão a Deus é também aceitar aquilo que Ele está fazendo. A boa cidadania também vai exigir de nós o dever cívico que contribui para o bem comum. O que seria esse bem comum? É algo que eu faço não apenas para mim, mas que também vai alcançar a todos a nível de sociedade. E os cristãos são chamados para serem exemplos. Nós somos chamados para caminhar com honestidade, integridade, pagarmos impostos e mostrarmos o caráter de Cristo acima de qualquer coisa. E também as obediências às leis vão trazer para nós uma coisa chamada paz social, que é uma forma da gente contribuir para a sociedade, transformando ela em um ambiente mais pacífico e também ordenado, porque o próprio Deus exige de nós ordenança, um culto que seja racional, nós devemos ter racionalidade nas nossas atitudes. Mas, Hilton, por que você está falando isso? Olha, Mateus 22, 21 vai nos contar uma passagem onde Jesus ele estava debaixo do jugo de Roma, mesmo sendo judeu. Ou seja, existia um governo sobre ele que era contrário à sua fé. Era um governo que ia de embate mesmo a tudo aquilo que Cristo acreditava. Então, os fariseus da época eles vieram e perguntaram a Jesus: Jesus, é lícito pagar impostos? Dentro da cultura judaica, eles eram um povo livre na terra deles. Então, como era a terra prometida que Deus os tinha dado, era inadmissível para eles pagar impostos a um governo, pagar impostos a pessoas. Eles deveriam pagar ao rei de Israel, mas jamais impostos a César. Só que Jesus, com muita sabedoria, ele fala, olha, qual é o rosto que está nessa moeda? Ou seja, a quem pertence esse dinheiro? A quem
nós estamos debaixo de qual autoridade? Então, quando Jesus ele fala assim, dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está nos ensinando que pelo bem comum nós iremos sim caminhar debaixo das leis. Isso não quer dizer que se é uma lei que fere os princípios de Deus, você deva seguir. Nós temos algumas questões, sejam relacionadas a relacionamentos, casamentos de homossexuais e tais, isso fere a nossa fé. Não é que a gente não gosta das pessoas ou que a gente é preconceituoso. É aquilo que fere a nossa fé no tocante à Bíblia, ao nosso manual de uso e costume. Nós não iremos fazer nada que fira a Bíblia, mas a própria Bíblia nos orienta a cumprir a lei que está sobre nós e pagar os impostos que são cobrados, mesmo sendo injustos. Porque também nós temos que entender que a provisão, aquilo que vem até nós, é o próprio Deus quem dá. Se nós tivermos fé e formos fiéis ao nosso Senhor, Ele nos dará a condição de pagarmos os impostos e até prosperar em meio à Babilônia. Assim como foi com o povo de Deus durante o período do exílio. O Senhor, Ele é o detentor de todas as coisas. Nós, como cristãos, não devemos ter medo daquilo que vem até nós, porque o governo que nós estamos esperando não é o governo dessa terra, não é um governo de direita e não é um governo de esquerda, mas é um governo que vem do céu, onde o próprio Cristo ele será o Senhor e reinará sobre todas as nações. E sabe o que irá acontecer, meu irmão? Todos os governos, esquerda, direita, centro, eles se prostrarão, entregarão o governo a Jesus e todo joelho se prostrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então descansa, meu irmão, porque quem te sustenta é o Senhor e o imposto não irá tirar aquilo que Deus tem para você. Te falei que a TV Ágape, 4ª temporada, está com quadros novos. Esse do Pastor Zilton aí é espetacular. Pastorzão, obrigado. Pessoal, vamos dar um like aí, vamos compartilhar, vamos alcançar mais vidas. E agora, mais um quadro novo. A irmã Adra também, debaixo de uma direção de Deus, pediu um novo quadro e Deus concedeu a ela. Eu também estou curioso para saber qual que é o novo quadro, Adra. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Nós estamos aqui de volta com a TV Ágape, 4ª temporada. E como ano novo, vida nova, nós temos também quadros novos para trazer para vocês. Ano passado, no finalzinho do ano, nós estávamos trazendo o quadro de Conselhos de Salomão. E ainda nessa mesma linha ali de Provérbios, agora nós vamos escutar os conselhos desse homem que ele disse e direcionou para as mulheres. Você sabia, mulher, que tem um capítulo, um provérbio específico para te direcionar e para falar que tipo de mulher você deve ser para ser uma mulher agradável aos olhos do Senhor? Abre sua Bíblia em Provérbios 31. Lá do versículo 10 até o versículo 31, você vai ver diversas diretrizes de Deus para sua vida, né? Que Salomão escreveu ali. E nós vamos desmembrar, né? Começar hoje esse novo quadro para desmembrar alguma dessas características e quem sabe te ajudar a ser a mulher de Provérbios, a famosa mulher virtuosa. Vamos entender mais então do que Salomão estava falando quando ele escreveu esse provérbio. Hoje eu quero falar sobre o versículo, exclusivamente o primeiro versículo, o versículo 10, que fala assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. E eu quero hoje ficar em uma palavra: quem encontrará. Olha que palavra interessante que Salomão escreveu aqui. Eu acredito que não tenha sido uma mera coincidência, mas sim uma diretriz para a minha e para a sua vida, né? Por quê? A mulher virtuosa é uma mulher encontrada, é uma mulher achada. Mas o que isso quer dizer? Vamos entender mais a fundo. Se você assistir aos jornais, estiver um pouquinho por dentro aí do que está acontecendo no mundo hoje em dia, você vai ver diversos movimentos que induzem empoderamento feminino. Um deles, por exemplo, é o feminismo, né? E eles sempre falam que a mulher deve ser ativa, que a mulher deve ir atrás, que a mulher deve sair à espreita, que a mulher deve fazer as coisas dela, que a mulher tem independência, que ela é autossuficiente, que ela não precisa de mais ninguém. Mas, se nós vermos esse conselho que Salomão nos deu de que a mulher virtuosa é encontrada, nós temos aqui um pouquinho de diferença do que o mundo dita e do que a Bíblia nos dita. A mulher virtuosa, como eu disse, ela é encontrada. Mas encontrada por quem? Por um homem? Por um príncipe? Hoje eu quero tirar essa visão de você. Em primeiro lugar,
Nós não somos chamadas para sermos encontradas por um homem. Nós somos chamados e chamadas, né, para sermos encontradas, em primeiro lugar, pelo amor de Deus. E quando nós entendemos isso, a nossa vida vai mudar, porque a nossa ânsia não vai ser encontrar uma pessoa, mas vai ser viver os propósitos de Deus. E se assim for da vontade dele, ele mesmo é quem vai colocar as pessoas certas na nossa vida. Eu não falo só na vida sentimental, mas no nosso círculo de amizades, o nosso círculo de profissionais. Todas essas pessoas vão ser alinhadas com o direcionamento de Deus. Olha o que 1 João 3,1 fala. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se você é uma mulher que está guardando seu coração, que está sendo resguardada, e o mundo às vezes fala para você assim, vai ser boba, vai para as festas, se diverte, conhece pessoas novas, entenda o quê? O mundo não vai te conhecer, porque ele não conheceu a Jesus. Você foi chamada em primeiro lugar para ser filha de Deus. E a partir daí, a sua vida, ela vai ser desmembrada, ela vai mudar com os propósitos do Senhor. Se nós tivermos que gastar tempo da nossa vida, que seja procurando desesperadamente o amor e a presença do Senhor. Em Provérbios 8,17 fala assim: amo os que me amam, a quem me procura me encontram. Então, se você tiver que procurar alguma coisa, seja a presença do Senhor, porque isso é o que vai direcionar você em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Mas, Adriela, eu nunca devo sair procurando alguém? Agora eu quero trazer para você uma comparação. Lá em Provérbios 7, nós temos a história relatada de uma mulher que é imoral. Leia esse provérbio com atenção, porque ele descreve ali características de uma mulher que, aos olhos do Senhor, é tida como imoral. Olha para você ver como a Bíblia é sábia. Ela traz uma mulher imoral, mas ela também traz uma mulher virtuosa. Então, leia as características de cada uma delas e se enquadre. Entenda onde você está se identificando no momento. Quero ler 2 versículos com você específicos. Versículo 12 e o versículo 15, que falam assim: a mulher imoral está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Por isso, estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Depois ali ela vai falar que encontrou um homem, que esperava demais por ele, que procurou por ele, que seduziu ele, que fez de tudo para achar ele. Mas veja que essa é a mulher descrita pela Bíblia como imoral. Então a mulher virtuosa, a mulher que agrada ao Senhor, é aquela que tem o coração escondido nele. E ela é encontrada por um bom companheiro. Ela não sai à procura, ela não sai no desespero, ela não fica à espreita em cada esquina procurando por companhia, porque a companhia do Senhor é suficiente para ela. E se eu puder te dar um exemplo, eu te daria o exemplo de Ruth. Ruth, depois você lê o livro dela, acho que, se eu não me falha a memória, são 4 capítulos, é bem pequeno. Ela é uma mulher que ela fica viúva, infelizmente, e ela decide seguir a sua sogra. E a sua sogra era do povo de Deus. Então, a partir daquele momento que ela decide seguir a sua sogra, Noemi, ela começa a viver os planos do Senhor. E ela está ali trabalhando, pegando espigas de milho, pegando os restos daquilo, trabalhando sem procurar homens, sem procurar companhia, sem procurar amizade, sem procurar círculos de amizade. Ela está trabalhando, ela está vivendo os propósitos do Senhor e vivendo uma vida de rotina comum. Quando Boaz a encontra e ele dá para ela ali um futuro, né? Ele decide se casar com ela. A Bíblia tem todo um contexto onde a viúva, ela era condenada à miséria mesmo, né? Então, nesse sentido, Boaz vai até ela e dá para ela um futuro geracional, dá para ela segurança, né? Porque as viúvas naquele tempo não tinham. Mas veja que Ruth não saiu à procura de companhia. Ela saiu simplesmente para viver os planos do Senhor e para viver uma vida nele. E aí, Deus mesmo é quem encarregou de fazer com que Boaz a encontrasse. Então, poderia dizer com toda certeza, Ruth é um exemplo de mulher virtuosa, porque ela foi encontrada e ela, de fato, era uma mulher muito preciosa, assim como os rubis. Espero que tenha falado com você. Depois leia as passagens que nós citamos. Pelo tempo, nós não podemos desmembrar todas, mas são de grande valia para os nossos dias de hoje. Até mais. TV Ágape, toda quinta-feira estamos aqui às 21 horas. Preciso de você, nos ajude aí a compartilhar.
Vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto, que eu quero que você venha aqui também ouvir uma palavra da parte de Deus. Agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe a agenda da igreja, não tem desculpa. Todo culto eu estou na porta ali, quero apertar sua mão, te dar um abraço, vai ser um prazer receber você aqui. Agora, quem não gosta de ouvir um testemunho? Testemunho é bom, edifica a nossa alma, o nome de Deus é glorificado. Então vamos ouvir um testemunho para a edificação da nossa fé. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje no quadro que Deus fez em minha vida, nós estamos aqui com um irmão muito especial, Merison. Merison, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Merison vai nos contar um pouquinho do seu testemunho de vida. Merison, para a gente começar, vamos lá. Quando que você começou a ir à igreja? Você vai desde criança? Quem é Jesus para você? Como você conheceu a Cristo? Conta um pouquinho para a gente. Eu vou na igreja desde quando eu era de colo, sabe? Minha família é de berço cristão. A minha mãe disse sempre para mim, que eu fui consagrado, que ela me consagrou quando era bebezinho, pediu para orar para mim. Então você já tem aí uma afinidade com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor Jesus. E o que é Jesus para mim? Jesus é tudo para mim. Jesus é aquele que nos acolhe nos momentos de dificuldade. Jesus é aquele que nos abraça quando a gente está se sentindo sozinho. Jesus, ele não te abandona. Vocês podem ficar tranquilos se vocês estiverem se sentindo sozinhos, se sentindo desamparados, se sentindo uma luta difícil. Jesus não vai abandonar vocês.
talvez amigo pode abandonar vocês, família pode abandonar vocês, mas Jesus, ele não abandonará vocês, porque Jesus, igual fala na palavra, né? Ele é amor. Jesus é o próprio amor. E Madison, a gente já fez um papo aqui, é um menino que os irmãos da igreja já têm tido a oportunidade de conhecer, com certeza alguns já sabem parte da sua história de vida. Sim. Se a gente ficar contando toda a história, a gente sabe que tem muitos detalhes, né, Madison? Mas o Madison hoje está congregando conosco, né, a gente vê firme lá. Madison, como estava a sua vida? Vamos falar um pouquinho, como estava a sua vida antes de você chegar ali e congregar na Batista Água? Você estava firme? Teve algum momento que se desviou? Teve sua vida do mundo? Como foi? Olha, eu estava desviado, porque antes de congregar na Batista Ágape, eu congregava em outra igreja e tinha batizado, né, nas águas. Só que, como se diz o pastor Wallace, esse tempo atrás, eu tomei um banho. Mas agora eu tinha me desviado, né? Tinha ido pro mundão novamente. E no mundão eu tive muitas experiências tristes, pessoal. E recomendo a vocês jamais retroceder, porque no mundão é muito difícil. Se você pensa que é difícil assim com Deus, no mundo também é muito difícil, pois você passará por momentos que você se sentirá no fundo do poço. Eu estava numa depressão muito difícil. Eu entrei numa depressão muito difícil. Eu estava só deitado na cama, ficava só deitado na cama. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque é um testemunho, né? É para falar o que Deus fez em nossas vidas. Eu bebia muito. Infelizmente, irmãos, eu tive experiência com drogas também, né? Para ter um escape ali daquele momento que eu estava passando, mas nada disso supriu aquilo que eu precisava. E foi só Jesus, pessoal, que pode entrar em nossas vidas, que pode mudar o nosso fardo de vida, que pode passar, né? Que pode chegar e amenizar aquela depressão, aquele vazio. E pessoal, a Batista Ágape tem me recebido muito bem, os irmãos. Eu estou muito feliz em estar congregando com eles lá. E a experiência que eu tive, que eu entrei assim, de cabeça ali e vi que era o lugar para mim, foi quando eu entrei, comecei a ir no congresso de jovens. E eu não estava querendo ir, vou ser sincero com vocês, não estava querendo ir, e todo dia surgia, né? Surgia aquela preguiça, aquela indisposição na gente, e eu faço, não, eu tenho que ir. E o mal, né? Fala na Bíblia que ele é como um leão que fica andando ao nosso derredor. Mas eu faço, não, eu vou, quer saber? Mesmo que for arrastado, eu vou. E fiz a promessa que eu iria todos os dias até acabar. E aquela depressão me assolando, até que no último dia Deus me libertou. E hoje estou lá, hoje estou assim, à disposição da igreja, se eles assim precisarem de alguém na obra, estarei lá para poder cantar, para poder orar, qualquer coisa que precisar, vou estar à disposição. Madison, quem te convidou para a igreja foi o seu tio, o marido, que também foi com a gente? Também, foi várias pessoas. Assim, antes de eu me firmar, eu já fiz outras visitas, né, durante a vida, mas foi meu tio marido e o Arthur. Glória a Deus. Daí a importância, irmãos, nós, né, duas coisas que nós podemos tirar aqui. A importância de quando nós fazemos um convite, insistimos na vida de uma pessoa. O Madison estava numa depressão, né, como disse, teve várias experiências ruins no mundo, né, que parece uma falsa alegria temporária, né, mas que te afunda. E outra coisa, a importância dos nossos ministérios e a gente não menosprezar os congressos, né, porque olha a obra que o Senhor fez na vida do Madison. Através do congresso de jovens, a gente tem outros jovens que foram alcançados ali. Então, para a gente ter aquela concepção assim, né, de que todos os ministérios, todas as partes ali da igreja são importantes,
Porque olha o resultado aqui, uma alma salva, e agora eu tenho certeza, Mérito, que aquilo que fizeram com você, você quer fazer com os outros, né? Você quer resgatar a alma, você quer convidar, e convidar outros para ter essa mesma experiência que você tem tido. Mérito, o nosso tempo aqui é um pouquinho curto, o Mérito já me contou que tem outros testemunhos, uma outra oportunidade de vir falar mais. Pede aí pro pessoal, convida eles para viver isso que você está vivendo também. Pessoal, principalmente os jovens também, mas em geral, mas eu digo para os jovens, pessoal, a gente está numa geração onde que a gente quer buscar aventuras, quer buscar adrenalina, quer buscar novas experiências lá fora. E eu digo para vocês, não vale a pena, pessoal. Igual a Camila disse, é temporário. Você está lá, naquele momento é bom, sim, mas quando você bate a cabeça no travesseiro, você se sente vazio, você se sente triste, e corre para os braços de Jesus e venha participar com a gente na Ágape, na Batista da Ágape. Estamos esperando vocês lá de braços abertos, e muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar assistindo. E é isso, obrigado pelo convite de estar dando testemunho. Amém, meus irmãos, que bênção. Meus irmãos, você que está nos assistindo, então um convite, né? Um jovem, um convite, uma pessoa que, assim como o Merson está aqui, pode ser a próxima pessoa que nós vamos contar de testemunho. Com certeza. Com você, pastorzão. Te falei que tudo que é bom passa rápido, estamos quase chegando ao fim. Chegou o momento agora da palavra. Deus tem uma palavra para você, se ajeita aí, a palavra de hoje está muito especial. Meus irmãos, vamos dar sequência à mensagem que nós começamos semana passada. Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 45, diz assim: ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Aí o capítulo 21, sobre onde nós estamos pregando, diz assim: e estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía e todo o seu sustento. Nós começamos essa mensagem semana passada, o capítulo 20, o capítulo 21, Jesus está retornando no templo de Jerusalém. A primeira vez que Jesus foi ali, foi para virar a mesa dos cambistas, porque o pessoal estava se corrompendo, os religiosos coligados com Herodes, estavam fazendo do templo um mercado. Aí Jesus, não satisfeito, chega ali, coloca as coisas no seu devido lugar e ele diz: a casa do meu pai não vai ser lugar de covil de ladrões, mas aqui será chamada casa de oração. E agora Jesus está retornando ali e ele vai ser questionado pelos religiosos. Os religiosos ficaram uma arara com Jesus por causa dessa atitude. Então, no capítulo 20, nós vemos Jesus ensinando e falando no templo, dentro do templo. E a partir do capítulo 21, Jesus vai falar do templo, porque esse templo seria destruído, esse templo que eles idolatravam, Deus iria permitir que ele caísse por terra, iria acontecer no ano 70, através do general Tito. Só que quando Jesus acaba de falar no templo, quando ele ia falar do templo, aparece uma mulher. A Bíblia não cita o nome dela, a chama de viúva, que ela era pobre. Aí Jesus para o seu discurso e olha para os discípulos e diz: olha a vida dessa mulher. É só uma introdução. Por que Jesus para de falar do templo para falar de uma mulher? Porque Jesus se preocupa mais com o ser humano do que com a organização. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas valem mais que coisas.
Tem pessoas que valorizam mais a estrutura, mais os móveis, mais os bens do que o ser humano. Evangelho não é isso. Evangelho é você amar primeiro o ser humano. Nós temos aqui o nosso templo, graças a Deus, a gente procura fazer de forma confortável, mas a gente sempre ensina que mais importante é o ser humano, mais importante é a presença de Deus, mais importante é aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Então Jesus vai parar o seu discurso para dizer, olha essa mulher, ela é mais importante que tudo. Mas o que essa mulher vai nos ensinar? Primeiro, a Bíblia diz que ela era viúva. E a palavra viúva, nós sabemos que ela perdeu o seu marido. Então, dentro dessa mulher tem uma ferida, tem uma dor. Ela acabara de perder o homem a quem ela amava. Só que, nessa época aqui, uma mulher viúva, ela estava fadada ao fracasso, porque a mulher dependia do homem para tudo, principalmente para o seu sustento. E a Bíblia vai dizer que ela era pobre. A palavra pobre aqui no grego é potio, que significa indigente. Para você ver a dor dessa mulher, se não bastasse a dor emocional de perder o marido, ela não tem de onde tirar o sustento. E para piorar a situação, os religiosos que tinham a obrigação de cuidar dela, era uma lei de Deus, estavam roubando. Lembra o primeiro texto que eu li, que os religiosos estavam roubando ela? Então essa mulher, aos nossos olhos, essa mulher era uma mulher fracassada, uma mulher pobre, o seu futuro era incerto, o medo e a dúvida assolavam o coração dela. Agora essa mulher, ela vai chegar no templo, olha que interessante, ela vai chegar no templo sem ninguém saber e ela vai lançar no gasofilácio 2 ofertas, 2 moedas, e Jesus vai olhar para ela e dizer, está vendo essa mulher? Essa mulher é uma referência, ela é um exemplo para nós, porque enquanto todos davam do que sobravam, essa mulher deu tudo aquilo que ela possuía. O que nós aprendemos com essa mulher de forma bem rápida? Essa mulher talvez poderia pensar assim, poxa, Deus não me ama. Por que Deus permitiu eu ficar viúva? Por que Deus está permitindo eu ficar nessa situação? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? Nem a religião me abraça? Será que a minha vida acabou? Mas sem ela saber, Jesus estava de olho nela. Jesus estava vendo aquela mulher, mesmo quando ela não achava isso. Essa mulher poderia ter sido derrubada pela vida, mas ela seria levantada por Cristo, esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus. Essa palavra é para nos fortalecer, porque nas horas mais difíceis, por mais que tudo pareça contrário, por mais que tudo pareça estar contra nós, nós estamos sobre o olhar de Deus. O Senhor não nos perde de vista, Ele olha para nós e sabe o que é melhor nessa história? Além do Senhor olhar para nós, Ele vai dizer que a nossa vida ainda é um exemplo. Porque por pior que seja a nossa história, a nossa vida ainda pode servir de exemplo para alguém. Então recebe essa palavra aí, talvez você está vivendo um momento caótico, um momento difícil, perdendo muita coisa e achando que Deus te esqueceu, mas os olhos de Jesus estão sobre você. E deixa eu liberar uma palavra. No capítulo 20, as viúvas eram roubadas pelos religiosos. Agora no capítulo 21, no próximo capítulo, essa mulher, ela vai ofertar, ela vai abençoar em um capítulo de roubada para abençoadora. Em um capítulo, Deus mudou a história dela. Então eu vou liberar essa palavra para você. Deus também vai mudar o capítulo da sua vida. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus é Deus que muda. Deus é Deus que transforma. Talvez hoje você está no capítulo 20, mas o Senhor está dizendo, vai chegar o capítulo 21 e Deus vai virar a chave na sua vida. Agora, o que essa mulher tem para a vida dela servir de exemplo? Semana passada eu dei o primeiro exemplo. Essa mulher, ela tinha motivo de sobra para dizer, eu não vou no templo. O que eu vou fazer no templo? Os religiosos estão me roubando. Mas essa mulher nos ensina o seguinte, nenhuma tragédia vai me tirar da casa de Deus. Nenhuma tragédia vai me tirar da presença do meu Deus. Porque geralmente, quando nós estamos vivendo dias difíceis, a gente quer sair da igreja, a gente quer ficar fora da presença do Senhor, mas essa mulher nos ensina. Estou ali, não estou entendendo nada, não sei por que Deus deixou eu ficar viúva, não sei por que eu estou nessa situação pobre, não sei por quê, mas o meu lugar é na casa de Deus. Eu falei semana passada. Agora hoje, o que eu quero deixar de exemplo para nós? Essa mulher, mesmo sendo roubada pelos religiosos,
ela estava contribuindo para nos ensinar. Não permita que a maldade dos outros lhe impeça de fazer o certo. Pastor, mas tudo de mim, tudo que é errado vem contra mim e o fulano está fazendo errado. Você não vai fazer errado por causa do outro. Essa mulher poderia falar, eu não vou ofertar, eu não vou, eles estão me roubando. Mas se o outro quer defraudar, se o outro quer roubar, problema dele. Eu não sou assim, eu quero fazer diferente, eu quero continuar fazendo bem, ainda que me façam mal. Eu quero continuar sendo luz, ainda que as pessoas queiram que eu seja trevas. Não permita que o problema diga a você a maneira que você tem que agir. Eu gosto de usar o exemplo de Jesus. Quando Jesus estava na ceia com Judas, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia disso, Jesus como Deus sabia. Aí Judas, lá no Getsêmani, chega e dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus diz para ele, amigo. Jesus não mente, Jesus não é mentiroso. Por que Jesus chama Judas de amigo? Ele estava dizendo o seguinte, a sua maldade, a sua traição, Judas, não vai mudar a minha essência. Você me traiu, mas eu te amo. Você me traiu, mas eu te chamo de amigo. Você me traiu, mas eu lavei os teus pés lá na ceia. Porque não permita que a maldade dos outros impeça você de fazer o certo. Talvez você hoje que me ouve aí, você foi acometido de alguma injustiça, acometido de alguma dor, acometido de algo que você não esperava, mas que isso não roube a doçura que Deus colocou em você, que isso não roube a essência de Deus na tua vida. E eu quero terminar essa parte de hoje, só uma pinceladinha que semana que vem a gente fala. Eu não sei se você sabe, mas a viúva, dentro do templo, havia uma caixa de oferta para elas. Essa mulher poderia chegar no sacerdote e falar, sacerdote, eu sou viúva, cadê a oferta direcionada para a viúva? Ela poderia fazer isso, mas ela chega ali não para pedir, ela chega ali para contribuir. Ah, irmãos, isso aqui fez meu coração se alegrar. Por quê? Ela precisava, mas ela contribuiu. Sabe como que se chama isso? Evangelho. Evangelho é você contribuir quando, na verdade, você está precisando de receber. Quantas vezes nós levamos esperança quando a gente está precisando de esperança? Quantas vezes nós alegramos a vida do outro quando nós estamos precisando de alegria? E que essa mulher venha nos ensinar hoje aqui para a gente orar agora, que você transmita para os outros, que você não pare de pregar, que você não pare de orar, apesar das suas necessidades. Eu sei que a gente, às vezes, a vida vai estar mais para lá do que para cá, mas o Evangelho não é feito debaixo de aplausos, o Evangelho é feito debaixo de lágrimas, debaixo de dor. Mas pastor, mas eu não tenho nada. Deus usa até do nada. E Deus nos usa apesar das nossas limitações, apesar dos bolsos vazios, apesar dos corações feridos. Deus nos usa quando nós estamos dispostos a contribuir. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, que nós venhamos fazer como essa viúva, Deus. Ainda que estejamos enfrentando tragédias, mas que nós venhamos permanecer na tua casa e na tua presença. E hoje eu aprendi também que mesmo às vezes eu necessitando e precisando, eu posso contribuir, eu posso ajudar, porque o poder de Deus te aperfeiçoa na fraqueza. Se essa pessoa que me ouve agora, quem sabe, está vivendo um momento de perdas, um momento de tantas dificuldades, mas o Senhor colocou uma palavra na vida dela, o Senhor tem um chamado na vida dele, e que ele não venha parar, que ele não venha desistir, que ele não venha retroceder. Pai, essa família que está enfrentando uma crise, essa pessoa lutando contra essa enfermidade, essa pessoa que está afastada também do teu evangelho, que o Senhor venha alcançá-lo, ó Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Traga paz, traga alegria, traga esperança. Pai, eu abençoo cada um que ouviu essa palavra em nome de Jesus. Amém. Infelizmente chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. E permitindo Deus, estaremos aqui na próxima quinta-feira. Só não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Um abração. Paz do Senhor. Fica com Deus e até a próxima.